Olá pessoal, tudo bem? Então na aula anterior nós criamos aqui esse aplicativo que fazia o CRUD de clientes, ou seja, realizava o cadastro de clientes. Nessa primeira tela fazia a listagem dos clientes. Quando nós clicávamos nesse botão, abria o formulário para cadastrar o cliente. A pessoa ia cadastrar aqui o nome, o telefone, a foto, a data de nascimento. Quando ela clicasse em salvar, esses dados iam ser armazenados aqui no Airtable, então no nosso banco de dados na nuvem. Então aqui nós temos uma tabela com o nome, o telefone, a foto e a data de nascimento. E após ter realizado o cadastro, o aplicativo voltaria para a tela principal para exibir os novos registros cadastrados. Então nessa aula nós vamos melhorar essa visualização aqui. Então nós vamos substituir esse List View. E aí com isso nós vamos colocar então um outro List View, que está aqui na categoria Layout, List View, Imagem e Texto. Bom, eu vou começar então uma nova tela do zero para a gente poder relembrar. Eu vou clicar aqui em Add Screen, vou chamar de Screen 2. Vou clicar em criar, eu criei uma nova tela e aí eu vou colocar então um componente desse List View Imagem, vou colocar um componente Spreadsheet e vou ter que colocar também um componente da categoria Conectividade Web. Além disso, então, só para ajudar a gente a programar e visualizar o que está acontecendo, eu vou colocar um componente Textbox. Ok? Então esse Textbox, por enquanto, eu vou deixar ele ocupando toda a tela e vou colocar ele para ser multilinha. Então aqui nós vamos visualizar os dicionários que nós trabalhamos na aula anterior. Bom, agora o que a gente vai fazer? Então eu vou configurar esse componente Spreadsheet. E aqui eu tenho que colocar a API Key, a Base ID, o nome da tabela e o nome da grid. Então vamos lá. Então aqui é grid clientes. Tá? Então aqui no grid name vou colocar grid clientes. O nome da tabela é clientes. Então vou colocar clientes, e agora falta o API Key e o Base ID. Então vou clicar em Help, API Documentation, selecionar aqui JavaScript, Show API Key, e aí vou rolar aqui embaixo e ele vai mostrar para mim então qual que é a base. Então esse app6f, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, e agora falta o API Key, que está aqui. Então API Key, Ctrl C, Ctrl V. Ok. Então está configurado, vou clicar aqui em blocos, eu vou vir aqui na minha Screen 2 e vou colocar aquele bloco de quando eu inicializar a tela, ou seja, quando eu abrir a minha tela, o que eu quero fazer? Quando eu abrir a tela, eu quero chamar o Spreadsheet e selecionar todas as linhas do meu banco de dados, ou seja, buscar todas as linhas que estão no Airtable. Então, get all rows, pega todas as linhas. Aqui, o que a gente está fazendo? Então, é como se o celular estivesse fazendo uma requisição para o servidor. O servidor aqui é o Airtable, tá? Então, o celular está pedindo os dados para o Airtable. E o Airtable vai devolver para a gente esses dados. Então, ele vai dar uma resposta para a gente. Para pegar essa resposta, então, nós vamos usar esse componente got all rows. E aqui a gente vai ter, então, qual que é a resposta do servidor, ou seja, se ele conseguiu devolver os dados ou não, e qual que é o conteúdo da resposta, então, o que ele devolveu de dados mesmo. Então, se ele conseguiu devolver os dados para a gente, esse código de resposta vai ser 200, então a gente pode comparar ele aqui. Vamos fazer uma comparação, então se o código de resposta for 200, quer dizer que o servidor conseguiu devolver para a gente os dados que estavam lá no banco. E se ele conseguiu devolver, a gente pode visualizar então o conteúdo dessa resposta. E aí, para a gente visualizar esse conteúdo, eu vou colocar isso dentro do nosso campo de texto, na propriedade text dele, nós vamos colocar a resposta então, conteúdo da resposta. E aí vamos testar para ver o que acontece. Bom, pessoal, então aqui no telefone nós conseguimos ver qual que foi a resposta que o servidor deu para a gente. Então, os dados que ele retornou estão sendo exibidos no nosso Textbox. Bom, aqui o nosso código, o nosso texto, ele começa com um colchete, tá? E aí depois eu tenho uma chave, e aí eu tenho um ID entre aspas, 2 pontos e um valor. Então aqui, ó, se a gente olhar ID, 2 pontos e outro valor, a gente percebe assim que parece um pouco com o JSON. Então vamos ver como que é a estrutura de um JSON, recordar o que nós vimos na aula anterior. Bom, pessoal, então na aula anterior nós vimos que o JSON ele tem esse formato aqui, ó. Então é um arquivo que começa com uma chave e termina com a chave. Depois ele vai ter vírgulas para separar os elementos, então lembrando que o JSON pode ser visto aí como se fosse um vetor, e aí então aqui se fosse um vetor nós teríamos o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, então Ivan, o CPF e a idade, só que nesse vetor, em vez de nós termos índices numéricos, então 0, 1, 2, nós temos índices textuais, né? Então nome, CPF e idade. E aí esses índices textuais são a chave aqui, o que aparece primeiro. Então dentro do nome eu tenho Ivan, dentro do CPF eu tenho esse número, e dentro da idade eu tenho esse número.
tá? Então, as vírgulas separam os elementos, então tenho 3 elementos, e aí, dentro de cada elemento, eu tenho os 2 pontos que separam a chave, que é o índice, do valor. Só que se nós olharmos de novo no celular, nós vamos perceber que aqui não começa com uma chave, e sim com um colchete. Então, quando que começa com um colchete? Bom, então começa com um colchete quando nós temos uma lista. Então, tá vendo aqui, ó, eu tenho a chave disciplina, ou seja, aqui a chave disciplina, e dentro dessa disciplina eu tenho uma lista de valores, ó, make a list. Então, o colchete indica que é uma lista de valores. Então, o nosso JSON aqui está meio incompleto, ele começou aqui do colchete, tá? Deveria ter uma chave, e aí um nome para essa chave, para esse índice, e aí sim, 2 pontos, o colchetes, abre e fecha colchetes, que é o que está mostrando aqui. Então, nós vamos corrigir esse JSON aqui para ele ter essa estrutura. Começar com a chave, fechar a chave, ter o nome de um índice aí de uma chave, e aí sim, 2 pontos, o colchete que está abrindo aqui e está fechando aqui. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um bloco join, tá? Então para juntar um texto, vou criar aqui mais algumas entradas. E aí nesse texto, o que eu vou dizer? Então o JSON, ele começa com uma chave. Eu vou colocar uma chave aqui, abrindo, e vou colocar uma chave fechando. Então nós estamos corrigindo o formato JSON. Depois nós vamos criar então o nome do índice, o nome da chave mesmo, né? Então eu vou chamar aqui, ó, de abre aspas, linhas, fecha aspas, 2 pontos. E aí sim, agora eu vou colocar aquele conteúdo que ele retornou, que começa com os colchetes. Então agora ele vai estar num formato válido. Vamos dar uma olhada como que isso daqui vai ficar então no telefone. Bom, pessoal, então aqui agora a gente consegue ver, ó, o nosso arquivo começa com uma chave, aí eu vou ter lá, ó, linhas, entre aspas, 2 pontos, e aí sim eu tenho um colchete para dizer que é uma lista de valores. Então, nesse caso aqui vai ser uma lista de linhas. Essa lista de linhas aqui ela vai ter um ID, e depois vai ter aqui os fields, que são as colunas. Então tem lá a coluna telefone, a coluna nome, a coluna foto. Então todas as colunas estão dentro aqui dessa chave fields. Então, pessoal, o que a gente vai precisar fazer agora? Nós vamos ter que converter esse JSON em dicionário. Então esse texto aqui ainda não é um dicionário, tá? Ele é apenas um JSON. Então, para fazer a transformação desse texto aqui, desse JSON em um dicionário, nós vamos utilizar o componente web, e aí ele vai ter um bloco aqui que é o JSON Text Decode. Ele vai decodificar um texto que está no formato em JSON. E essa decodificação vai retornar para a gente uma lista de pares e valores. Então, o que é uma lista de pares e valores? Quando a gente falou lá em lista, nós vimos que era possível criar uma lista e essa lista ter uma outra lista dentro dela. E aí, essa outra lista dentro dela teria 2 entradas, que uma seria, por exemplo, a chave, e a outra entrada da lista seria, por exemplo, um valor. Então, por exemplo, aqui, Ivan. E aí, a outra entrada da lista seria um outro elemento. Então, por exemplo, o CPF, e aqui eu teria, por exemplo, o número de CPF. Então, isso é uma lista de pares e valores. Então, é uma lista. Nessa lista, nós temos uma outra entrada que é uma lista, e essa lista da entrada tem 2 entradas. Uma que é uma chave, e a outra que é um valor. Essa lista ela é semelhante a um dicionário, se a gente for ver, né? Esse bloco aqui corresponde a esse bloco aqui, onde aqui eu tenho uma chave e um valor. Tá? Então, tá vendo que é semelhante? Então, esse bloco JSON Text Decode, ele retorna para a gente essa lista aqui, ó, uma lista que está nesse formato, de chave de pares e valores. E agora nós precisamos transformar essa lista de pares em valores em um dicionário. E aí, para fazer essa conversão disso, nisso daqui, nós vamos vir aqui em bloco, e aí eu vou ter então esse bloco aqui, lista de pares em valores para dicionário. Então, esse bloco aqui, ele recebe, por exemplo, uma lista desse tipo e retorna para a gente um dicionário desse tipo aqui, tá? Só que daí aqui, então, nós vamos colocar ele aqui. Então, esse bloco está retornando isso, e isso daqui está convertendo isso para isso daqui. Então, vou apagar, e agora, esse dicionário, eu vou colocar ele dentro de uma variável. Então, vou criar aqui uma nova variável, dicionário, vou colocar um valor em branco dentro dela, e dentro da variável dicionário, então, eu vou colocar esse dicionário aqui, tá? E só para a gente continuar visualizando, então eu vou colocar esse dicionário aqui dentro do meu text box. Então, praticamente não pode mudar muita coisa, né? Já que eu estou imprimindo um dicionário, e quando eu imprimo um dicionário, ele é impresso no formato JSON também. Bom, então vamos testar, que eu só preciso corrigir aqui que ficou errado. Então é dicionário. Bom, pessoal, então aqui nós temos o resultado, tá? Foi impresso, então continua sendo um JSON. Então aqui nós temos uma chave, e aí nós temos a key aqui, linhas,
e aí 2 pontos dentro dessa linha nós temos o colchete, então nós temos uma lista. Então eu copiei esse código aqui e coloquei no slide para a gente poder entender melhor como que está estruturado todo esse código aqui, porque aqui fica um pouco difícil da gente entender. Bom, então aqui no PowerPoint eu peguei um trecho daquele código e dei uma formatada. Então aqui nós temos uma chave, né, para dizer que é um JSON, aí termina a chave e o colchete. Eu tirei um pouco de texto para poder visualizar melhor, para mostrar para vocês. E aí aqui nós temos a nossa primeira key, então o nosso primeiro identificador, nosso índice aqui. E dentro desse índice nós temos um colchete. O colchete quer dizer, nós temos uma lista de valores, então nós temos vários valores. Quais são esses valores? Esses valores começam com uma outra chave, então é um outro JSON, é um outro objeto. Esse objeto ele vai ter 3 colunas, né, ou 3 atributos. O create time, que é a data que ele foi criado, o fields, que a gente vai ver que também é um outro JSON, um outro objeto, e o ID. Então, cada elemento dessa lista aqui, ela é composta por um objeto com 3 atributos, create, field e id. Depois a gente vai ver aqui que termina aqui e aí começa outro, create, field e id. Os fields são outro objeto JSON, tá? Então são outro dicionário. E aí eles são compostos também por mais 4 atributos, então pela data de nascimento, pela foto, pelo nome e pelo telefone. Eu converti isso daqui também para Codular, para a gente poder entender um pouco melhor ainda como que está organizado. Então aqui ó, tem um make dicionário, que é um dicionário. Esse dicionário só tem uma chave, que é o linhas, tá? Esse daqui. E aí essa linha, ela tem um colchete que é uma lista. Então o valor dela é uma lista. A lista, o que que é? É um dicionário também. Então tá vendo? Ó? É um dicionário. E aí esse dicionário ele vai ter 3 atributos, ou 3 chaves, que é o create time, o fields e o id. Então lá esse dicionário tem o create time, o fields e o id, 3 chaves. No create time eu tenho texto e no id eu tenho um texto. Então lá no create time tenho aspas, aqui é um texto que representa a data que foi criada. E no id também eu tenho um texto, que é um texto do id da linha. E aí no fields, o que que eu tenho? Eu tenho um outro dicionário. Então aqui ó, no fields eu tenho um outro dicionário e esse dicionário vai ter mais 4 chaves, que é a data de nascimento, a foto, o nome e o telefone, tá? Então lá o fields tem a data, a foto, o nome e o telefone. E aí fecha. Aqui eu deixei em branco a lista, mas como é uma lista aqui, tá? Esse bloco aqui, eu teria um outro aqui, e aí teria vários, dependendo de quantos valores fossem retornados. Então, eu vou ter vários valores desse dicionário aqui, ok? Então, essa é uma representação de como que o nosso JSON está sendo retornado. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou extrair desse JSON, desse dicionário grande, somente essa parte aqui, ó, somente os fields. Então, eu quero somente os campos que estão vindo do dicionário, ou seja, eu quero somente a data, a foto, o nome e o telefone de todas as linhas que foram retornadas, tá? Então nós vamos pegar esse dicionário aqui dessa estrutura maior. E aí como que a gente vai fazer isso? Então aqui no Codular, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse textbox text, não preciso mais dele, e aí eu vou usar aqui um bloco que é o list by walking, kpath. Esse list by walking ele vai retornar para mim uma lista de valores. E aí essa lista, o que que vai ser? Vai ser exatamente aqueles fields que eu mostrei para vocês na imagem anterior. Bom, então aqui a gente vai passar para esse bloco quem que é o dicionário. Eu vou vir aqui e vou dar um get dicionário. E aqui agora eu tenho que passar então como que eu vou navegar nessa lista. Então eu vou passar uma matriz, uma lista, né? E aí nessa lista eu tenho que dizer, primeiro, qual que é o primeiro elemento da minha estrutura. Então a gente vai ver aqui que o primeiro elemento é a chave linhas. Então eu vou passar essas linhas aqui para ele. Então eu vou pegar esse bloco aqui e vou colocar aqui linhas. Depois que eu entrar em linhas, o que que eu quero? Então eu vou querer pegar todos os valores que estão na lista. Então essa lista aqui é uma lista de linhas, né? Então esse daqui é uma das linhas que foram retornadas e eu vou ter várias linhas. Então eu vou querer pegar todas as linhas. Essa daqui que eu não coloquei e outras que porventura venham a ter. Para fazer isso, nós vamos usar aqui o bloco dicionário all levels. Então ele vai pegar todos os níveis, todos os valores da lista, tá? E aí eu tenho que colocar mais um item aqui. Isso porque aqui agora ele vai pegar todos os itens da lista. Mas quem que eu quero pegar? Eu quero pegar esse create time, eu quero pegar o field, eu quero pegar o id. Então eu quero pegar fields. E aí ele vai retornar para mim esse dicionário que vai ter todas as colunas.
Então agora eu vou passar o fields. Então eu vou vir aqui e vou colocar fields. Esse bloquinho aqui que eu acabei de criar, então, o que ele vai devolver para mim? O que é a saída dele? A saída dele vai ser uma lista com vários dicionários nesse formato aqui, ó. Então vai ser um dicionário que tem data, foto, nome, telefone. Então uma lista com vários dicionários com essa estrutura aqui. Então agora nós vamos criar uma variável para guardar essa lista. Então eu vou vir aqui em variáveis e vou criar aqui linhas. Vou colocar dentro dessa variável linhas uma lista vazia e vou atribuir aqui a essa variável linhas, então esse bloquinho aqui. Pronto. Então dentro dessa variável linhas eu vou ter uma lista com vários dicionários. E esses dicionários representam os campos ou as colunas aqui do meu Airtable. Bom, feito isso daí, então o que a gente vai fazer agora? Eu vou percorrer essa lista para pegar cada um dos dicionários, ou seja, para pegar cada um desses dicionários que a gente marcou aqui. Então, eu vou vir aqui na categoria Control, vou pegar o bloco For Each, então, para cada item da lista, de que lista? Da lista de linhas, e aí, então, para cada item da lista de linhas, eu vou criar um novo elemento no meu List View, ou seja, eu vou criar um item dessa listinha aqui, ó. Então, eu vou vir aqui no List View, imagem, add item para adicionar um novo item. E aí, para adicionar um novo item na lista, eu tenho que passar aqui 3 valores. Então, qual que é a imagem, qual que é o título e qual que é o subtítulo. Como esse item aqui é um dicionário, basta eu pegar, então, as chaves desse dicionário. Então, aqui eu vou usar o dicionário, vou pegar o getValueForKey, tá? Vou passar aqui o item, que é um dicionário, e aí qual que vai ser a chave? A chave vai ser o nome das colunas que eu estou pegando, tá? Então, aqui eu vou ter a coluna foto, vou copiar Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o título, o nome, e aqui o subtítulo eu vou colocar o telefone. Então, nome, telefone e foto corresponde às chaves desse dicionário aqui, tá? Então, nome, telefone e foto. Então, o meu dicionário, o item é isso daqui, e aí eu estou pegando as chaves que são essas aqui. Bom, então aqui está terminado, o que eu preciso fazer agora? Vou vir aqui em Design, posso apagar agora esse text box, porque eu não vou mais precisar dele. Vamos lá, Delete. Apaguei, e aqui essa lista eu vou deixar ela ocupando toda a tela. Então, Fill Parent, Fill Parent. E aí a gente já pode testar. Bom, esse daqui é o nosso resultado, pessoal. Então aqui eu tenho um List View agora com texto e imagem. Aqui eu tenho as imagens, tá? Aqui está pegando do nosso Airtable. E aqui eu tenho o nome e o telefone, que foi o que a gente pediu. Ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.